então, eu sou Lorival Dalmas, resido aqui em Carlos Barbosa, sou casado com a minha esposa Marilene, e tenho a minha filha Mirella. Em primeiro lugar, cumprimentar vocês pela iniciativa, né? Acho que é algo sempre muito importante, né? Documentar a história, porque quando a gente quer recuperar alguma informação, a gente tem que se socorrer justamente da história ou da memória. E a memória nem sempre é tão boa assim, ou tão eficaz. Então, documentar isso é algo sempre muito importante. E na política, eu lembro muito bem, eu estudava no Colégio Santa Rosa à noite, a aula terminava no começo 9h15 da noite, depois ampliou o horário, iniciava um pouco mais tarde então, e terminava às 10 da noite. E nas sextas-feiras a gente dava uma passada na lancheria, na tradicional lancheria original, né? Batia papo, tá? Tomava uma caipirinha quando podia, nem sempre podia. E uma noite o seu José Quedo, o Beppe Kies, me procurou, eu não tinha 18 anos ainda, e ele me disse, tu não quer te filiar no MDB? Puxa, pensei um pouquinho, disse, tá bom, vamos se filiar sim, se o senhor está me convidando, eu acho que vai ser uma coisa interessante. Mas não tinha muita noção, com 18 anos a gente não tem muita noção das coisas, de muitas coisas. Mas acabei me filiando no MDB e fui ficando, as oportunidades foram surgindo e estou filiado até hoje. Então, em poucas palavras, essa é a minha história como barbosense que sou, né? Como cidadão barbosense, e um pouco encaminhando assim um pouco da minha história na política aqui do município. Sim, eu fui vereador nos anos de 1977 a 1983, foram 6 anos, depois em 1993 até 1997, então foram mais 4 anos. Na primeira legislatura, por que foram 6 anos? Porque no meio do processo, no meio daquela legislatura, a política federal, a política brasileira, resolveu introduzir uma modificação, estendendo o mandato, eu não vou lembrar agora, para conciliar, enfim, governadores com o presidente da República, porque as eleições ocorriam em épocas diferentes, em anos diferentes. Então, para fazer com que tanto o presidente da República quanto os governadores fossem eleitos no mesmo ano, e com isso instituindo uma única campanha política, né? Acabou tendo então essa prorrogação de mandato de 2 anos, eu acho que foi para governador, e consequentemente os prefeitos e vereadores também acabaram entrando no mesmo esquema. Então o meu mandato, a minha legislatura, que deveria ter sido de 1977 a 1981, acabou ficando até o ano de 1983. Então, essa foi a minha primeira legislatura. E depois, em 1992, eu concorri de novo, fui eleito e então tive esse mandato nos anos de 1993 a 1997. Então foram essas 2 legislaturas que eu atuei aqui em Carlos Barbosa. Por que eu decidi militar um pouco na política? Eu nunca fui político, continuo não sendo, mas eu sempre gostei. Talvez o seu Beppe Kies tenha me instigado, né, tenha feito com que eu despertasse esse gosto pela política, né, porque eu não tinha noção, com 18 anos, eu mal era eleitor, porque o título era feito aos 18 anos de idade. Então, e ele me convidou exatamente naquele momento, naquele mesmo ano em que eu fiz o título eleitoral. E eu acabei acompanhando, tinha as reuniões da executiva, do diretório, dos filiados, e eu fui me envolvendo, fui gostando, né? E achei que isso era algo muito interessante. E aceitar o convite para ser vereador foi
com o espírito não de exercitar meu lado político, porque ele tinha pouca expressão, mas exercitar a minha cidadania. Eu acho que o meu dever de barbosense, como eu fui convidado e como eu tive o apoio de uma parcela dos eleitores barbosenses, das eleitoras barbosenses, fazendo com que eu pudesse me eleger para uma das vagas na Câmara, foi isso. E o espírito foi esse, poder, através da política, prestar alguma contribuição, ajudar de alguma forma, mesmo que simples, mas muito abnegada, muito dedicada em favor dos interesses do município de Carlos Barbosa. Então foi isso que me motivou a ser vereador nessas 2 legislaturas em que eu concorri e fui eleito. A primeira legislatura, as instalações eram onde funcionava a prefeitura, também na época. Depois, e no andar de cima, então nós tínhamos um espaço para as reuniões da Câmara e ficamos lá todo o mandato, permanecemos naquele mesmo local. Já a segunda legislatura foi nas instalações, no mesmo prédio, onde ainda hoje funciona a Prefeitura Municipal. E então nós tínhamos lá uma sala que ficava aos fundos do corredor, próximo do gabinete do prefeito. Então, mais ao fundo do corredor estava instalada a Câmara de Vereadores. Tinha uma sala, tinha algumas pequenas salinhas para as reuniões das bancadas, né? E essas eram as instalações que nós tínhamos. Eram adequadas para o momento, mas muito precárias em termos de recursos, né? Porque não é que a Câmara era pobre em termos de recursos. A Câmara tinha o que se tinha em qualquer outro lugar, máquina de escrever, eventualmente alguma copiadora, um mimeógrafo, era o que nós tínhamos. Mas, como em qualquer outra instituição, em qualquer outra entidade, atendia às necessidades básicas. Em ambas as legislaturas, as sessões eram nas segundas-feiras, por volta de 19 horas, 18h30, 19 horas, e tinha uma duração, a duração era muito variável. Algumas sessões duraram 30 minutos, outras duraram 3 horas, sendo que tinha um horário de término. Para poder estender esse horário, tinha que ser votado no plenário, naquela sessão, a dilatação de prazo. Mas raramente a gente ultrapassava as 3 horas. E eram nas segundas-feiras. Se não estou enganado, na primeira legislatura eram 2 reuniões por mês, de 15 em 15 dias. Na segunda legislatura já eram reuniões 3 segundas-feiras por mês. Tinha uma segunda-feira que era de folga. Então eram 3 segundas-feiras, os horários mais ou menos os mesmos e os dias eram os mesmos, sempre em segundas-feiras. Bom, eu diria assim, tínhamos pequenos desafios, pequenas propostas, né? E tínhamos desafios maiores. E sabe, um exercício de um cargo como esse sempre envolve questões políticas, questões partidárias, né? E que a gente tem que saber administrar. Então, às vezes, tinha até o desafio de como administrar algo que pudesse contrariar, eventualmente, o interesse do partido, né? Mas que a gente tinha, sim, que saber que, naquele momento, o interesse do partido era importante, mas não era primordial. O primordial era atender o interesse da maioria da população. Não vou dizer toda a população, porque talvez não fosse o resultado, mas atender o interesse da maioria da população. E tínhamos pequenos desafios e tínhamos grandes desafios. Tínhamos grandes projetos também que a gente desenvolveu, né? Eu lembro que no primeiro mandato nós criamos a instituição da APAI. Foi no mandato que eu estive trabalhando. Modestamente, vou dizer que eu fui um dos proponentes
da criação da APAI em Carlos Barbosa, desafiado por pais de alunos que tinham que levar os filhos em Garibaldi, na APAI de Garibaldi, e nos levaram esse desafio. Levamos o assunto na Câmara e essa proposta mereceu assim a adesão completa de todos os vereadores. Nós éramos em 9 vereadores e todos aderiram prontamente. Em poucas semanas, a instituição APAI de Carlos Barbosa estava consagrada, estava concebida. Então foi algo que marcou muito, talvez a grande obra minha daquela legislatura tenha sido ter podido contribuir para a criação da APAI. Na segunda legislatura também tivemos um desafio, eu considerei monstruoso por todo o trabalho e pelo envolvimento e pelo temor que isso causava, porque nós trabalhamos na criação do projeto que acabou redundando na criação do Condica em Carlos Barbosa. Um trabalho do inesquecível amigo Reni, que era vereador junto comigo, trabalho dele, um trabalho que eu participei junto, né? E contamos também com o trabalho do Gilberto Francisco Baldasso, o Betão, que também era vereador na época. Então nós trabalhamos esse projeto durante muitas semanas, fazíamos à noite, que durante o dia trabalhávamos na empresa, e à noite nós podíamos dedicar um tempo para o desenvolvimento desse projeto, que acabou dando um resultado maravilhoso, que foi a criação do Condica em Carlos Barbosa. Eu acho que uma coisa importante que aconteceu na primeira legislatura foi preciso que a Câmara aprovasse a vinda do Banco do Brasil em Carlos Barbosa. Não sei exatamente em que circunstâncias, mas eu lembro bem que o falecido Ludovico Dolzan foi o proponente e trouxe para a Câmara essa expectativa, essa provocação quase, né, de autorizarmos a vinda do Banco do Brasil em Carlos Barbosa. E claro que a gente lá na Câmara, os vereadores, acabaram concordando, porque isso ia fazer bem para o município, né? A estrutura da Câmara era assim, muito enxuta. Eu diria que ela ficava restrita ao secretário executivo, que no primeiro mandato, na primeira legislatura, nos 6 anos, foi o senhor Exelindo Mingot, nosso amigo, e que estava sempre disponível, nos ajudava muito, porque o mandato de vereador era exercido à noite, nos fins de semana, porque durante a semana nós trabalhávamos nas empresas, né? E ele sempre estava muito atento, nos apoiando, ajudando a entender os projetos, ajudando a encaminhar alguns projetos que a gente tinha, né? E só tínhamos ele, não tínhamos mais ninguém nos apoiando. Alguma assessoria jurídica, mas que não se fazia presente, ela se prestava para quando nós precisávamos esclarecer alguma questão. Tínhamos uma autarquia em Porto Alegre, não vou lembrar agora, que prestava, acho que ainda funciona, que presta assessoria às câmaras de vereadores, né? E que também nos socorríamos dela, mas não estava presente, era apenas consultas que nós fazíamos. No segundo mandato, o secretário executivo foi também amigo e felizmente não mais presente em nosso meio, o Tiago Guerra, também muito prestativo, muito capaz, muito eficaz, e que também foi vereador, inclusive, né? Também ele era exclusivo, nós não tínhamos outros servidores nos prestando apoio, tudo era feito ou no horário das sessões, ou fazíamos nos finais de semana. Eu diria que nós sempre tivemos um convívio harmonioso
entre todos os vereadores. Nós tínhamos vereadores representando diferentes partidos, com diferentes interesses, mas todos e todas muito conscientes do seu dever maior, trabalhar em favor do município de Carlos Barbosa. E foi assim que a gente se conduziu. Um fato importante que eu devo registrar, na primeira legislatura, nós tivemos a presença como vereadora da dona Hilda, que foi a primeira vereadora eleita em Carlos Barbosa. Então, a gente tinha um respeito por ela ainda maior, porque ela era a primeira e a única representante do sexo feminino nas reuniões que a gente realizava. Então, sempre tivemos um carinho especial para ela. A gente brigava muito, porque ela era adversária politicamente, né? Então, tinha muita briga, mas sempre com uma amizade extrema. Bom, eu devo dizer, a gente está encerrando esse bate-papo aqui, então repetir o que eu disse no começo, né, que a iniciativa foi muito boa para que a gente possa preservar a história do Poder Legislativo barbosense, né, dos vereadores, desde o primeiro mandato até os atuais, e que a gente possa registrar também a vida, a história dos que virão adiante, né, dos vereadores, das vereadoras. Então, cumprimentar por essa iniciativa tão brilhante. E dizer que foi uma alegria vocês trouxeram à minha mente lembranças lá do passado, coisas muito boas que a gente viveu. E quando eu lembro uma coisa, é uma coisa boa. Eu fico feliz por isso. Então, dizer que vocês me fizeram lembrar aqui de coisas boas vividas em 6 anos, mais 4 anos, 10 anos. Mas eu fui lembrando também dos tempos que a gente estava fora da Câmara, mas participando da vida política barbosense, né? Sempre foram momentos muito marcantes e que a gente relembra agora com quase saudade. E um pouquinho de tristeza porque a gente não consegue mais acompanhar, falta tempo e eu tenho que pensar também que a família vai aumentando e a gente compartilha com a minha família, mas com os meus familiares, que não são poucos, a família é grande, graças a Deus. Então isso faz com que a gente tenha o tempo cada vez mais medido. Mas foi sim muito legal relembrar e dizer que eu fiquei muito feliz de ter contribuído com a minha cidade, com a minha Carlos Barbosa, minha terra onde eu nasci, cresci e vivo até hoje, né? Não contribuí mais porque as minhas limitações são grandes, mas a minha vontade é muito grande também, talvez supere as minhas limitações. E essa minha vontade, esse meu empenho, esse meu desejo de contribuir com os barbosenses, com a minha cidade, talvez tenha me permitido levar para a Câmara algum projeto interessante e que tenha se traduzido em benefício de todos os barbosenses. Então, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a vocês, sucesso aos vereadores que estão nessa mesma sala reunindo-se todas as segundas-feiras, que eles tenham sempre a lucidez e a presença de espírito de lembrar que estão aqui representando os interesses do município de Carlos Barbosa.